Eu cumprimento os amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais uma videoaula da Escola Bíblica Dominical da Igreja Apostólica Verdade e Vida. E como sempre eu quero lembrar aos irmãos que além dessas videoaulas, nós também disponibilizamos um esboço escrito de cada uma das lições e também estamos disponibilizando o arquivo em PowerPoint, caso algum irmão queira projetar durante a sua aula. E para os irmãos que tiverem interesse nesses materiais adicionais, eu estarei deixando os links para download disponíveis na descrição do vídeo, bastando clicar na opção Mostrar Mais, que os links estarão lá. E caso algum irmão prefira receber os esboços escritos por e-mail, basta informar o seu endereço de e-mail que nós estaremos cadastrando e enviando semanalmente para os irmãos. E eu quero lembrar também aos irmãos que todos os materiais de apoio que são disponibilizados, eles não substituem as aulas presenciais. E no caso da nossa igreja, essas aulas acontecem todos os domingos às 16 horas. E eu aproveito para pedir para os irmãos também que se inscrevam no nosso canal para que possam assim saber automaticamente quando novos vídeos forem postados. E peço aos irmãos também que compartilhem os nossos materiais, nossos vídeos, nossos esboços, nossas apresentações em PowerPoint através das suas redes sociais, ajudando assim a divulgar a palavra de Deus. Nós estamos estudando neste terceiro trimestre de 2017 o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. E a lição de hoje é a lição de número 5, que tem por título A Identidade do Espírito Santo. Muito bem, irmãos. Vamos ver aí quais são os tópicos que serão abordados nesta videoaula. Então, primeiro, como de costume, faremos aí a nossa introdução. Em seguida, entraremos no primeiro tópico, o Espírito Santo. Neste tópico, teremos 3 subtópicos: a revelação divina, nomes do Espírito Santo e símbolos do Espírito Santo. Depois, no tópico seguinte, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia, e aí teremos 3 subtópicos também: a divindade declarada, a divindade revelada e obras divinas. Depois, no terceiro tópico, os atributos da divindade, com 3 subtópicos também, alguns atributos incomunicáveis, alguns atributos comunicáveis, o Espírito Santo e a Trindade. Depois, no quarto tópico, a personalidade do Espírito Santo, as faculdades da personalidade, reações do Espírito Santo. E, por fim, aí a nossa conclusão. Vejam, irmãos, que existem 2 subtópicos em vermelho, nomes do Espírito Santo e símbolos do Espírito Santo. Esses 2 subtópicos, eles não estão na revista. É um acréscimo que nós estamos colocando nesta aula, tá? E cabe comentar também que foram omitidos aí 2 subtópicos. O subtópico o esquecimento e o subtópico o Espírito Santo e os primeiros cristãos. Irmãos, eu acabei omitindo esses 2 subtópicos apenas porque tratam-se de subtópicos que tem um conteúdo assim meramente histórico, tá? Não que ele não seja importante, não é isso. O subtópico que tem o título O Esquecimento, ele diz que o Espírito Santo está presente em toda a Bíblia, só que as formulações teológicas necessárias para os nossos tempos, elas levaram séculos para serem concluídas. E o subtópico O Espírito Santo e os primeiros cristãos diz que a verdadeira identidade do Espírito Santo ela aconteceu a partir de Atanásio e dos chamados 3 grandes capadócios, que eram aí Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório de Nazianzo. Isso tudo tem no livro do pastor Ezequias Soares. Tá? Enfim, devido ao contexto totalmente histórico, nós substituímos esses 2 subtópicos por esses que estão em vermelho, por nomes do Espírito Santo e símbolos do Espírito Santo, ou seja, para falar mais especificamente da pessoa do Espírito Santo. Tá? Então, vamos iniciar entrando agora na nossa introdução. Muito bem, irmãos. Como nós temos comentado aí desde a primeira aula, nesse trimestre nós estamos estudando as principais doutrinas da fé cristã. E todas as lições, todas as 13 lições desse trimestre, elas estão baseadas na declaração de fé das Assembleias de Deus que foi aprovada aí recentemente. Os irmãos sabem disso, nós já temos falado sobre isso aí desde a primeira aula. E a lição de hoje, que é a lição de número 5, a identidade do Espírito Santo, ela se refere ao item 4 desta declaração de fé. Então está em destaque na tela dos irmãos. Olha só, nós temos aqui a lição de número 5, a identidade do Espírito Santo, que corresponde ao item 4 do cremos. Então, vamos aí entender, vamos ver o que diz esse item 4
da declaração de fé. Vejamos. Cremos no Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, consubstancial com o Pai e o Filho, Senhor e vivificador, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que regenera o pecador, que falou por meio dos profetas e continua guiando o seu povo. E aí tem as referências bíblicas, 2 Coríntios 13:13, 2 Coríntios 3:6 e 17, Romanos 8:2, João 16:11, Tito 3:5, 2 Pedro 1:21 e João 16:13. Então, é sobre isso que nós falaremos aí a partir de agora, ou seja, todos os tópicos desta lição, eles endossam este item, este quarto item do credo. Da declaração de fé das Assembleias de Deus. Bom, vamos entrar então no primeiro tópico, o Espírito Santo. E aí temos o primeiro subtópico, a revelação divina. Muito bem, irmãos, quando nós falamos sobre revelação divina, nós estamos falando sobre a revelação acerca da Trindade, acerca da divindade, melhor dizendo, acerca da deidade. Tá? Essa é a revelação, tudo que diz respeito a essa palavra, esse termo divino. E essa revelação, ela não foi direta, essa revelação divina. Ela não foi direta em toda a Bíblia, mas tratou-se aí de uma revelação progressiva, conforme foi comentado aí pelo pastor Ezequias Soares na revista. Um dos pais capadócios, chamado Gregório de Nazianzo, olha só, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que o Antigo Testamento todo, ele manifestou claramente o Pai, ou seja, de forma bastante explícita, e manifestou obscuramente ou manifestou de forma implícita o Filho. E Gregório de Nazianzo diz também que no Novo Testamento, o Novo Testamento ele manifestou claramente, ou seja, de forma explícita o Filho, mas manifestou obscuramente ou manifestou de forma implícita a divindade do Espírito Santo. E essa revelação divina, que nós dissemos que ela é progressiva, ela continua até os dias de hoje, em que o Espírito Santo ele habita em nós e ele se dá a conhecer a todos os cristãos. Então, atualmente, o Espírito Santo ele mesmo se dá a conhecer a todos nós. Glórias a Deus por isso. E nós sabemos também que o Pai, ele foi revelado pelo Filho, ou seja, Jesus, ele revelou o Pai, conforme nós podemos confirmar lá em João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Jesus, ele revelou o Pai e o Espírito Santo, ele revelou o Filho, ou seja, o Espírito Santo revelou Jesus Cristo. Isso nós podemos confirmar lá em João 16,14, palavras do próprio Jesus. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo-á de anunciar. Tá? Então aqui foi uma breve explanação aí acerca da revelação divina. E entrando agora no segundo subtópico, falando aí mais especificamente sobre o Espírito Santo, nós falaremos sobre os nomes do Espírito Santo. Aqui, irmãos, entendam como nomes ou títulos do Espírito Santo. Tá? Muito bem. O Espírito Santo ele é conhecido por vários títulos, por vários nomes que lhes são atribuídos conforme a Bíblia. E todos esses nomes, irmãos, eles representam algum atributo, alguma qualidade peculiar do Espírito Santo. E nós vamos ver aqui, então, alguns desses nomes e alguns versículos bíblicos que mostram, que fazem referência a esses nomes. Tá? Então, primeiramente, um dos nomes aí dele, do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus. Aqui nós vemos uma relação direta do Espírito Santo com a Trindade. E esse título
Espírito de Deus, ele é muito usado no Antigo Testamento. E um dos versículos em que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de Deus está lá em 1 Coríntios 3,16, está na tela dos irmãos. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então esse é um dos nomes do Espírito Santo, Espírito de Deus. Um outro nome também que ele tem, Espírito de Cristo. Irmãos, a relação da Trindade ela é tão íntima que o Espírito Santo ele é identificado com o Pai quando ele é chamado de Espírito de Deus e ele também é identificado com o Filho quando ele é chamado de Espírito de Cristo. E olha só o que a Bíblia nos diz lá em Romanos 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então temos aí um outro nome, um outro título do Espírito Santo. Ele é chamado de Espírito de Deus, é chamado também de Espírito de Cristo. Um outro nome, talvez, um outro título, melhor dizendo, talvez o mais conhecido, mais comentado, que é Consolador. Irmãos, Consolador, além de significar, obviamente, aquele que consola, no original significa também ajudador, significa também advogado. E esse mesmo termo, advogado, ele é aplicado também ao Senhor Jesus Cristo, lá em 1 João, no capítulo 2, no versículo de número 1. Tá? E o versículo, um dos versículos onde o Espírito Santo ele é chamado de Consolador, está lá no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, no capítulo 14, no versículo 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então esse é um outro nome, é um outro título do Espírito Santo, Consolador. Ele também é chamado de Espírito da Verdade. O Espírito Santo, irmãos, ele veio como revelador da verdade para o homem. O Espírito Santo, ele guia os discípulos em toda a verdade. E nós podemos ver aqui um versículo em que ele é chamado de Espírito da Verdade, lá em João 15:26. Mas quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da Verdade que procede do Pai, testificará de mim. Então, outro nome aí é Espírito da Verdade. Ele é chamado também de Espírito da Graça. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Graça porque ele coopera com o pecador, irmãos, conduzindo o pecador a receber a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo. Isso significa que sem o Espírito Santo não há arrependimento. E, obviamente, que sem o arrependimento não há a salvação pela graça. Tá? E um dos versículos aí que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito da Graça é Hebreus 10:29. De quanto maior castigo cuidais, vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então aqui nós vemos em Hebreus 10:29 o Espírito Santo sendo chamado de Espírito da graça. Um outro nome também que a Bíblia menciona, um outro título do Espírito Santo, Espírito de vida. O Espírito Santo, irmãos, ele atuou ressuscitando Jesus dos mortos e ele também vai atuar na vida dos salvos para sua vivificação também. E lá em Romanos 8:2, ele é apresentado, ele aparece, ele é chamado como Espírito de vida. Vejam só, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então nós temos em Romanos 8:2 uma das passagens em que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de vida. Tem passagens também que ele é chamado de Espírito de Jesus. Aqui o motivo é o mesmo pelo qual ele é chamado aí de Espírito de Cristo, está relacionado aí à relação íntima da Trindade. E nós temos aqui em Atos dos Apóstolos 16:7, e quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Um outro nome, Espírito do nosso Deus, também novamente vemos aqui a relação íntima da Trindade. 1 Coríntios 6:11.
E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, um outro nome aí, um outro título do Espírito Santo, Espírito do nosso Deus. E também, mais um nome, mais um título, Espírito de adoção. Irmãos, com a ajuda do Espírito Santo, o homem ele é salvo e ele passa a integrar a família de Deus, tornando-se assim um filho, mas um filho por adoção. Ou seja, irmãos, a nossa filiação divina, ela ocorreu por adoção. Onde a gente tem a confirmação disso, de que o Espírito Santo ele é chamado de Espírito de adoção. Romanos 8,15, porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Enfim, nós temos aqui alguns dos nomes ou títulos do Espírito Santo na Bíblia. Avançando agora para o terceiro subtópico, nós falaremos aí sobre os símbolos do Espírito Santo. O Espírito Santo, irmãos, ele também é conhecido, ele também é chamado aí de uma forma simbólica, tá? Ele é conhecido através de alguns símbolos também. E conforme Stanley Orton, os símbolos do Espírito Santo eles são chaves para o entendimento da sua obra em nosso favor. Em outras palavras, irmãos, os símbolos eles são empregados para descreverem as operações que são executadas pelo Espírito Santo. E nós vamos ver aí agora alguns destes símbolos, tá? Então, nós vamos meditar um pouco nessa questão dos símbolos do Espírito Santo. O correto, irmãos, não é somente saber quais são os símbolos, mas é necessário analisar esses símbolos, fazendo analogias para que nós possamos entender a relação do Espírito Santo quando ele é simbolizado de determinada forma. Então nós vamos fazer essa analogia aqui em alguns símbolos, tá? Muito bem, uma das formas que o Espírito Santo é simbolizado é a pomba. Veja, irmãos, o que a Bíblia nos diz lá em João 1,32. E João testificou dizendo, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e repousar sobre ele. Bom, eu creio que todos conhecem a passagem que fala acerca do batismo de Jesus, onde o Espírito Santo ele desceu em forma corpórea, diz a Bíblia, como uma pomba. Irmãos, a pomba, ela é um símbolo de brandura, ela é um símbolo de paz, ela é um símbolo de mansidão, de amabilidade, um símbolo de tranquilidade, enfim. E é isso que o Espírito Santo transmite ao pecador quando ele se achega a Jesus. Essa paz, essa mansidão, essa brandura, enfim. Um outro símbolo do Espírito Santo, a água. Vejam o que a Bíblia nos diz lá em João 7, 38 e 39. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. E isso disse ele pelo Espírito que haviam de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Irmãos, quando a gente fala da água, nós sabemos que a água, ela tira toda a impureza, ou seja, ela lava, não somente isso, mas ela refresca. A água ela é usada para saciar a sede, a água ela é necessária para que uma árvore se torne frutífera, enfim. E o Espírito Santo, ele é a fonte de água viva, a fonte de água viva que lava, que limpa, que refresca e sacia a sede espiritual do crente. E não somente isso, o Espírito Santo, representado, simbolizado como água, é aquele que também faz o crente frutificar. Assim como a água é necessária para que uma árvore venha a dar frutos, o Espírito Santo é necessário para que uma pessoa venha frutificar também. Um outro símbolo do Espírito Santo é o azeite. Vejam o que a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículos 20 e 27. E vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Agora o versículo 27. E a unção que vós recebestes dele fica em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas, como a vossa unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Bom, irmãos,
que nós vemos aqui? O azeite, ele é o símbolo da unção. Ele é usado, e ele era usado também nos tempos bíblicos, melhor dizendo, na unção. E não somente isso, mas também na consagração. E usado também de forma medicinal nos tempos bíblicos, enfim. E o Espírito Santo, simbolizado como azeite, é aquele que traz restauração, é aquele que traz cura, e é aquele também que consagra. Tá? Ser ungido e consagrado significa estar revestido. Então, quando o Espírito Santo é simbolizado como azeite, a gente está falando aqui de unção, a gente está falando aqui também de restauração, estamos falando aqui de consagração. Um outro símbolo do Espírito Santo, o vento. Olha o que a Bíblia diz em João 3,8. O vento assopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então vamos ver aqui algumas características, alguns pontos a respeito do vento. Primeiro, o vento ele é incontrolável, você não consegue controlar o vento. Segunda coisa, ele traz vida. Os irmãos sabem que o ar ele é indispensável para o ser humano, ele é indispensável para a vida. O vento ele também preenche o espaço vazio, onde ele chega, ele preenche todo o espaço. E o Espírito Santo é aquele que preenche também o espaço vazio nas nossas vidas. Bom, o Espírito Santo, irmãos, simbolizado como vento, é aquele que realiza a obra regeneradora, é aquele que refrigera a alma através da regeneração. Um outro símbolo do Espírito Santo, o selo, conforme está em Efésios 4,30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Selo aqui, irmãos, representa propriedade. Nos tempos bíblicos, o selo ele era usado para designar a posse de uma pessoa sobre alguma coisa, sobre algum objeto, e sobre até escravos, inclusive. O Espírito Santo, simbolizado como selo, é a marca, é aquela marca que é colocada, que é posta no crente para o dia da redenção. E essa marca é que assegura, é que garante o direito de posse da nossa herança celestial. É por isso, irmãos, que o Espírito Santo ele é chamado também de penhor, ele é o penhor da nossa salvação. Um outro símbolo do Espírito Santo também é o fogo. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 3 e 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então, da mesma forma que nós fizemos com os outros símbolos, algumas características aí do fogo para nós meditarmos. Primeiro, o fogo ele ilumina, o fogo ele aquece, o fogo ele purifica, o fogo ele mostra aquilo que está oculto quando ele queima. Imagina que alguém coloca fogo num grande matagal, se tiver alguma coisa perdida no meio daquele mato, depois que o fogo começa a pegar, essa coisa aparece. Objetos perdidos, enfim. E o Espírito Santo, simbolizado como fogo, é aquele que purifica, é aquele que dispersa as trevas, é aquele que tira a frieza espiritual. E uma outra coisa interessante também, irmãos, o fogo, ele também fala de força, ele também fala de poder destruidor. E o Espírito Santo também é um poder que destrói. Que destrói o quê? Que destrói o pecado, purificando assim o crente. Enfim, irmãos, nós temos aí alguns dos símbolos do Espírito Santo: a pomba, a água, o azeite, o vento, o selo e o fogo. Muito bem, vamos agora ao segundo tópico, a divindade do Espírito Santo à luz da Bíblia. E no primeiro subtópico nós temos aí a divindade declarada. Bom, irmãos, apenas para relembrar, quando nós falamos sobre divindade, nós estamos falando de algo que tem a essência divina. Nós estamos falando aí de algo que é relativo à deidade. Tá? E olha só o que a Bíblia nos diz lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 5, nos versículos 3 e 4.
Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então nós vemos aqui, irmãos, que o Espírito Santo, ele é Deus. Tá? Vejam que aqui Pedro ele está sendo muito claro em dizer que Ananias, aquela passagem conhecida de Ananias e Safira, que Ananias ele havia mentido para o Espírito Santo. Primeiramente ele fala, você mentiu para o Espírito Santo. E depois ele diz o seguinte, você não mentiu para os homens, mas você mentiu para Deus. Então deixando claro aqui que o Espírito Santo ele é Deus, diferente do que ensinam algumas linhas de pensamento que dizem, por exemplo, que o Espírito Santo não é Deus, ou que ele é divino, mas ele é inferior a Deus, etc. Enfim, isso está errado, irmãos. O Espírito Santo, ele é Deus. A sua divindade, ela é declarada na Bíblia Sagrada. Por isso, do subtópico, a divindade declarada. Depois nós temos a divindade revelada. Irmãos, quando se fala sobre a divindade do Espírito Santo, essa divindade ela pode facilmente ser percebida através dos atributos divinos do Espírito Santo, dos atributos que são exclusivos da divindade, atributos que são exclusivos de Deus. Então a gente entendendo bem essa questão dos atributos divinos, os atributos que são de Deus e que também são do Espírito Santo, a gente consegue entender a divindade do Espírito Santo também. Só que nós não iremos falar sobre os atributos divinos do Espírito Santo agora. Por quê? Porque esse é o tema do terceiro tópico, então a gente vai estar falando um pouco mais adiante. Nós vamos voltar a falar sobre isso. A gente vai ter boa parte de um tópico dedicado a falar sobre os atributos divinos do Espírito Santo. Atributos incomunicáveis, e vamos falar também de alguns atributos comunicáveis. Mas enfim, o recado aqui nesse subtópico é que a divindade do Espírito Santo ela pode ser facilmente percebida se nós verificarmos os seus atributos divinos. Ora, se ele tem atributos divinos, significa que ele tem a divindade. E veja o que a Bíblia nos diz em João 14,16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade. Irmãos, nós já meditamos nesse título Consolador do Espírito Santo, quando nós falamos sobre alguns de seus títulos no capítulo anterior, no tópico anterior, melhor dizendo. Mas o que eu quero frisar aqui neste momento é o termo outro. Ele fala outro Consolador. O termo outro, nesse versículo, significa outro de mesmo tipo que o primeiro. Esse termo outro significa do mesmo tipo que o primeiro. E quem foi o primeiro nesse contexto? Jesus Cristo. Isso significa, então, irmãos, que o Espírito Santo ele é do mesmo tipo que Jesus. Agora entendam, mesmo tipo aqui, como, por exemplo, mesma essência, tá, de Jesus. Então, quando fala outro Consolador, outro do mesmo tipo, outro da mesma essência, outro igual a Jesus. Então, aqui nós temos outra referência da divindade revelada do Espírito Santo. Avançando agora para o terceiro subtópico, obras divinas. Irmãos, se nós fôssemos falar sobre as obras do Espírito Santo, nós teríamos um conteúdo muito extenso e, ainda assim, com certeza, nós não conseguiríamos abordar tudo. Então, nós vamos comentar aqui brevemente sobre a obra do Espírito Santo, primeiro em relação a Jesus Cristo, tá? Ou seja, sobre a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus, considerando, obviamente, a sua vida terrena. Nós estamos falando aqui da humanidade de Jesus. Nós vamos comentar também sobre a obra do Espírito Santo no pecador. Vamos falar sobre a obra do Espírito Santo no crente
E por fim, nós vamos falar também sobre a obra do Espírito Santo na igreja. Tá? Então nós vamos falar sobre as obras divinas, sobre as obras do Espírito Santo, em relação à vida de Jesus, em relação ao pecador, em relação ao crente e em relação à igreja também. Então vamos lá. Vamos iniciar então falando sobre a obra do Espírito Santo no que se refere à vida de Jesus. O Espírito Santo ele atuou na vida de Jesus durante todo o tempo em que Jesus ele permaneceu aqui na terra, irmãos. Primeiramente, nós vemos a obra do Espírito Santo já no nascimento de Jesus. Olha só o que a Bíblia nos diz lá em Mateus 1:20. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Tá? Não precisamos detalhar muito ou explanar muito essa passagem, porque nós já estudamos em outras lições a respeito da concepção de Jesus Cristo, da concepção virginal de Jesus. Aqui nós temos o conhecido versículo em que José ele pensava em deixar Maria, e o anjo do Senhor aparece para ele em sonho, dizendo que era para ele receber ela assim como mulher, porque o que estava gerado nela era do Espírito Santo, ou seja, ela não tinha tido relações com ninguém, ela não tinha traído José. Então, enfim, o Espírito Santo ele atuou na concepção de Jesus no ventre de Maria. Nós já vimos a obra do Espírito Santo no nascimento de Jesus. Mas não somente no nascimento, nós vemos também a obra do Espírito Santo no batismo de Jesus, conforme Lucas, capítulo 3, versículos 21 e 22. Vejam só. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Nós também não precisamos comentar muito aqui, porque nós já falamos sobre isso em outro tópico. O Espírito Santo ele desceu sobre Jesus na ocasião do seu batismo ali no Rio Jordão. Então nós vemos aí a atuação, a obra do Espírito Santo no nascimento e também no batismo de Jesus. Mas não somente nesses dois momentos, mas nós vemos também a obra do Espírito Santo, principalmente no ministério de Jesus. Vejam o que nos diz a Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículos 18 e 19. O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. Muito bem, irmãos, após ser batizado, os irmãos sabem que Jesus ele foi levado ali ao deserto e ali ele foi duramente tentado, só que ele não cedeu. Por quê? Porque ele estava revestido do poder do Espírito Santo. E assim aconteceu no decorrer de todo o seu ministério. Os milagres que foram feitos por Jesus, eles foram através do poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Conforme nós aprendemos num outro trimestre, quando a gente estudou sobre o Evangelho de Jesus escrito por Lucas, nós vimos sobre a humanidade de Jesus. Ele, como homem, ele também carecia da ação do Espírito Santo na vida dele. Ele não fez nenhum milagre pela sua divindade, mas pelo poder do Espírito Santo que era sobre ele. Então nós vemos aí de forma bastante direta que o Espírito Santo ele estava presente no ministério de Jesus. Nós vemos as obras do Espírito Santo no ministério terreno de Jesus. Nós vemos ainda, irmãos, em relação à vida de Jesus, nós vemos a obra do Espírito Santo também na crucificação de Cristo. Onde é que está isso? Hebreus 9:14. Quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servirdes ao Deus vivo? Então, irmãos, Jesus, ele recebeu força do Espírito Santo para que ele pudesse suportar as agruras da morte. Então, o Espírito Santo ele esteve presente também na crucificação de Jesus. E o Espírito Santo ele também atuou na ressurreição de Jesus Cristo. Vejam o que a Bíblia nos diz em Romanos 8:11.
E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Então o Espírito Santo, irmãos, ele foi o agente vivificante na ressurreição de Jesus. Tá? Então, nós vemos aí de forma bastante clara a obra do Espírito Santo no nascimento, na concepção de Jesus, no batismo, no ministério, na crucificação e também na ressurreição. Então, nós aprendemos aqui que a obra do Espírito Santo ela esteve presente em todas as fases da vida terrena de Jesus. Agora nós vamos ver, irmãos, a obra do Espírito Santo no pecador. Tá? Em relação ao pecador, o Espírito Santo é aquele que faz o convencimento. Vejam o que a Bíblia nos diz lá em João 17, nos versículos 7 a 11. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vo-lo-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Muito bem, irmãos. O Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Para quê? Para que o homem se arrependa e creia em Jesus. Para que ele venha a ter esse arrependimento, para que ele venha a acreditar em Jesus, é preciso que ele, primeiramente, se conscientize dos seus pecados. Por isso que nós colocamos que o Espírito Santo ele atua no convencimento do pecador, convencendo ele do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Lembrando que para que ele se arrependa, para que ele creia em Jesus, ele precisa se conscientizar dos seus pecados. Enfim, o Espírito Santo, ele regenera a natureza pecaminosa e leva o homem ao arrependimento. Então, essa é a obra que ele faz no pecador. Agora, sobre a obra ou as obras do Espírito Santo, agora não mais em relação ao pecador, mas em relação ao crente. Então, primeiramente, o Espírito Santo ele consola o crente, conforme João 14, 16 e 17, novamente. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis porque habita convosco e estará em vós. Bom, nós já falamos aí sobre o Espírito Santo como consolador, tá? Então nós não vamos nos aprofundar muito nisso aqui. Mas além de consolar, em relação ao crente, o Espírito Santo ele também conduz. Vejam o que a Bíblia diz, que é interessante, em João 16, 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará ou vos conduzirá em toda a verdade. Por quê? Porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Então, irmãos, o Espírito Santo, ele conduz o crente em toda a verdade. Que verdade que é essa? Jesus Cristo. Os irmãos sabem que Jesus Cristo é a verdade. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. O Espírito Santo, ele não somente consola e conduz o crente, mas ele também ensina o crente. Vejam só em João 14, 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então o Espírito Santo, ele ensina aquilo que é necessário para a caminhada nessa vida. É ele que ensina o crente. E não somente isso, o Espírito Santo ele também intercede, ele também é intercessor. Vejam só, Romanos 8, 26. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tá? Então, quando o crente, ele, por exemplo, ele está fraco, ele está sem força, ele está sem poder para orar,
o Espírito Santo ele intercede pelo crente. E ainda em relação ao crente, irmãos, o Espírito Santo ele também santifica. Aqui, irmãos, nós temos o principal papel, ou a principal obra, vamos dizer assim, do Espírito Santo em relação ao crente. 2 Coríntios 3,18, vejam só. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então o Espírito Santo ele santifica o crente. Só que isso é algo assim, é progressivo. Ele é um processo crescente, ele não é um processo instantâneo. A justificação, ela sim é instantânea, mas a santificação, ela é progressiva. Então essas são aí algumas obras divinas do Espírito Santo no crente. Agora nós vamos ver a obra do Espírito Santo em relação à igreja, operando aí em função do crescimento espiritual da igreja. Então nós vemos aí, primeiramente, a obra do Espírito Santo na oração. Olha o que a Bíblia nos diz em Efésios 6,18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então o apóstolo Paulo aqui está ensinando que a oração ela precisa também ser orientada pelo Espírito. Ainda em relação à igreja, nós vemos a atuação do Espírito Santo nas missões, ou seja, o Espírito Santo ele atua também na obra missionária. Vejam só Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículos 2 e 3. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Irmãos, isso aqui é uma passagem bastante conhecida, que nos leva a entender que é o Espírito Santo quem separa e é o Espírito Santo quem ordena as pessoas para se dedicarem à obra missionária, para se dedicarem às missões, para se dedicarem também ao evangelismo. Então nós vemos a obra do Espírito Santo no trabalho missionário da igreja. E o Espírito Santo, ele também atua em relação à igreja na pregação da palavra. Depois os irmãos podem meditar com calma em Atos dos Apóstolos, nos versículos 1 a 40 do capítulo 2. Eu não coloquei aqui no slide porque ficaria muito extenso, eram 40 versículos. Mas, enfim, para resumir, nós temos aquela passagem conhecida que fala do revestimento de poder que os discípulos receberam ali no dia de Pentecostes, e depois que Pedro lhe pregou a palavra, cheio do Espírito Santo, enfim, quase 3.000 almas ali se converteram. Enfim, irmãos, depois os irmãos meditam com calma nessa passagem, praticamente quase que todo o capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, mas nós vemos ali que para pregar o Evangelho, ou para ensinar a palavra de Deus, é necessária também a unção do Espírito Santo. Foi somente por causa do revestimento de poder, por estar cheio do Espírito Santo, que a palavra que Pedro pregou fez aquele efeito todo, que fez com que quase 3.000 almas se convertessem. Enfim, nós vimos aí alguns pontos relacionados à obra divina do Espírito Santo. Na vida de Jesus, no pecador, no crente e também na igreja. Bom, vamos agora então ao próximo tópico, os atributos da divindade. Os irmãos se recordam que eu havia comentado que nós voltaríamos a falar sobre este tema dos atributos, falando ali sobre a divindade do Espírito Santo. E nós vamos fazer isso agora. Então, entrando no primeiro subtópico, alguns atributos incomunicáveis. Muito bem, irmãos, antes de nós falarmos quais são os atributos incomunicáveis, primeiro vamos entender o que são efetivamente atributos incomunicáveis. Então, olha, está na tela dos irmãos. Atributos incomunicáveis enfatizam a distinção absoluta
entre Deus e a criatura. Em outras palavras, irmãos, são qualidades inerentes à divindade. São atributos exclusivos da divindade, são atributos que distinguem a divindade de qualquer outra criatura, ou seja, são atributos que nós não vamos ver no ser humano e em nenhum outro ser criado. Nós vamos ver esses atributos somente na divindade, somente no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Esses são os chamados atributos incomunicáveis. Então, conforme nós comentamos, o Espírito Santo é Deus. E, irmãos, por ser Deus, ou seja, por ter a mesma essência de Deus, nós podemos afirmar com convicção que o Espírito Santo possui também os mesmos atributos de Deus. E nós vamos ver aqui a comprovação disso. Então, o primeiro atributo que a gente pode mencionar, atributo incomunicável, ou seja, atributo exclusivo da divindade, a eternidade. Irmãos, o Espírito Santo ele é eterno, ou seja, ele não teve começo e ele também não terá fim. Vejam o que a Bíblia diz em Hebreus 9,14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas para servir ao Deus vivo. Então nós vemos aqui que está bastante direto, bastante claro. Espírito eterno. Então a eternidade é um dos atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Um outro atributo incomunicável, onipotência. Os irmãos sabem que onipotência é a qualidade daquele que pode fazer todas as coisas. E o Espírito Santo, ele é, sim, onipotente. Romanos 15, 19. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até o Ilírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo ele também é onipotente, ele tem o atributo da onipotência. Um outro atributo incomunicável, um outro atributo do Espírito Santo, da divindade, um atributo tanto do Pai, do Filho, quanto do Espírito Santo, é a onisciência. Os irmãos sabem que onisciência é a qualidade daquele que sabe todas as coisas. O Espírito Santo, ele é onisciente. Vejam o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 11, na parte B. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Isso significa que o Espírito de Deus ele sabe todas as coisas, inclusive as coisas de Deus. Está muito claro aqui para a gente. Um outro atributo incomunicável, a onipresença, que é aquela qualidade daquele que está em todos os lugares e ao mesmo tempo. E o Espírito Santo, por ter a mesma essência, por ser da mesma essência do Pai e do Filho, ele também é onipresente. A Bíblia nos diz lá em Salmos 139, de 7 a 10. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Vejam que começa com uma pergunta. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Então aqui está bem claro também que o Espírito Santo também está em todos os lugares. Então nós temos aí a comprovação dos chamados atributos incomunicáveis ou atributos inerentes à divindade, atributos exclusivos da divindade. Nós vemos esses atributos presentes tanto no Pai quanto no Filho e vimos aqui nesses slides no Espírito Santo também. Agora, avançando para o próximo subtópico, alguns atributos comunicáveis. Bem, irmãos, da mesma forma que nós fizemos no subtópico anterior, antes de nós mencionarmos os atributos propriamente dito, nós vamos entender o que são atributos comunicáveis. Então, olha só, está na tela dos irmãos. Atributos comunicáveis são atributos
morais são encontradas semelhanças, entre parênteses, em diferentes graus na criatura. Irmãos, se os atributos incomunicáveis eles são exclusivos de Deus, os atributos comunicáveis eles não são exclusivos, ou seja, eles podem ser encontrados no homem também. Agora, obviamente que guardadas as devidas proporções. Esses atributos eles nunca serão vistos no homem com o mesmo grau ou intensidade que se vê em Deus. Tá? Por exemplo, um atributo comunicável que a gente vai falar aqui nesta aula, a santidade. Nós vemos a santidade como um atributo de Deus, mas nós vemos também a santidade no homem. Agora, obviamente que o homem não é santo na mesma proporção que Deus. Deus ele é completamente santo, a santidade faz parte dele. Né? Ele é totalmente santo. E nós estamos num processo de santificação, nós somos santos separados. Então, é um atributo que se vê tanto na divindade quanto no homem, mas em diferentes graus, como está aí na tela dos irmãos. Então nós vamos ver agora alguns desses atributos comunicáveis, somente alguns deles, tá? São vários. Então o primeiro, como a gente já até começou a falar sobre ele, é a santidade. Irmãos, o próprio nome Espírito Santo já traz de forma implícita a sua santidade. Ele é chamado de Espírito Santo. Veja o que a Bíblia nos diz lá em Romanos 15:16b. Para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. Ora, o Espírito Santo ele santifica. Por quê? Porque ele é santo, porque a santidade é um dos seus atributos. Um outro atributo comunicável que podemos comentar aqui é a bondade. Salmos 143:10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terra plana. Irmãos, vejam, bom espírito, ou seja, se o espírito é bom é porque ele tem bondade. Então a bondade é um outro atributo comunicável também. A verdade é mais um atributo comunicável do Espírito Santo também. 1 João 5:6. Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então o Espírito Santo, ele é a própria verdade. Um outro atributo comunicável, sabedoria. Isaías 11:2. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Aliás, irmãos, vejam que aqui, neste versículo, nós temos alguns atributos, né, no mesmo versículo, não somente a sabedoria. Mas, enfim, nós temos aí alguns dos atributos comunicáveis do Espírito Santo: a santidade, a bondade, a verdade e a sabedoria. Bom, avançando agora para o terceiro subtópico, o Espírito Santo e a Trindade. Irmãos, nós não iremos nos aprofundar muito nesse tema, porque nós já tivemos uma aula específica sobre a Trindade nesse trimestre. Tá? Mas, enfim, vamos ver aqui algumas passagens. Vamos ver aqui 3 passagens bíblicas que são evidências da Trindade. Lembrando que o termo, a palavra Trindade, ela não aparece de forma explícita na Bíblia, mas nós temos várias passagens que, de forma implícita, mostram que a Trindade ela existe. Agora, cabe comentar que essas 3 passagens que a gente vai ver não são as únicas, mas vamos aqui nos ater a 3 somente. Então, a primeira delas, Mateus 28:19. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Repare, irmãos, que aqui nós temos aí a fórmula, chamada fórmula batismal. Nós temos nela a menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Olha a trindade aí. 2 Coríntios 13:13. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Aqui nós temos aí a conhecida bênção apostólica, onde também nós temos a menção ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E a terceira passagem que eu quero colocar aqui para os irmãos, 1 João 5:7. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. A palavra quem é? Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne.
Então, porque são três que testificam no céu: o Pai, a Palavra, ou Jesus Cristo, e o Espírito Santo. E estes três são um. Então aqui, irmãos, nós temos aí talvez um dos versículos mais contundentes, que mais evidenciam a Trindade. Tá? Mas enfim, reparem que o Espírito Santo ele é mencionado em todos eles. Ele é mencionado em todos eles. E quando nós falamos sobre Trindade, nós temos que nos lembrar que, primeiramente, irmãos, há um só Deus. Nós já estudamos sobre isso, Deuteronômio 6,4, é o Shema. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E em Mateus 12, em Marcos, melhor dizendo 12, 29, Jesus repetindo essas palavras, e Jesus respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, irmãos, existe um só Deus. E esse Deus, ele existe em três pessoas. Tá? Ele existe em três pessoas. Lembrando aqui, irmãos, é importante comentar isso, que o termo original, onde na nossa Bíblia está traduzido como pessoa, o termo original é hipóstasis. Hipóstasis, irmãos, significa formas diferentes de existir. Agora, como não existe uma tradução precisa dessa palavra hipóstasis para o português, vamos dizer assim, convencionou-se usar a palavra pessoa. Tá? Convencionou-se, mas no original é outra coisa. Mas bem, irmãos, Deus existe em três pessoas. Tá? Então isso significa que os três, eles são Deus. Primeiramente, o Pai. Aqui Deus Pai, ele é Deus. Vamos ver algumas comprovações, algumas confirmações disso. 1 Coríntios 8, 6 na parte A. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. João 20, 17b. Eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então aqui está muito claro de que o Pai é Deus. Mas não somente ele, o Filho também é Deus. Onde é que está isso? Romanos 9, 5, parte B. E dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. E João, capítulo 1, versículos 1 e versículo 14 na parte A. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enfim, o Verbo é Jesus Cristo, porque foi Jesus quem se fez carne e habitou entre nós. E no versículo 1 diz que o Verbo era Deus. Nós comentamos de uma forma um pouco mais detalhada sobre esse versículo na videoaula de número 4. Se os irmãos quiserem meditar de forma um pouco mais aprofundada, os irmãos podem assistir essa videoaula. Eu recomendo, vai ser uma bênção também. E nós vimos então que o Pai é Deus e o Filho é Deus. E o Espírito Santo também é Deus. Passagem que nós já falamos sobre ela, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Peraí, primeiro Pedro diz: mentisses ao Espírito Santo. E depois ele disse: não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele mentiu para Deus ou para o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Essa é uma comprovação disso. Tá? Então, nós, resumindo, há um só Deus, Deus existe em três pessoas, e os três são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo também é Deus. Vamos meditar rapidamente, irmãos, ainda nesse contexto do Espírito Santo e a Trindade, no que diz aí 1 Coríntios capítulo 12, versículos de 4 a 6. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, e há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então aqui nós vemos, irmãos, a unidade da Trindade
na diversidade de manifestações. Mais especificamente aqui no que se refere à distribuição de dons. Tá? Então nós temos a unidade, o Pai, Filho e Espírito Santo, presentes na diversidade de manifestações, nas diversas formas de se manifestar. Nesse caso, na distribuição de dons. Vamos ver um pouco melhor isso aí, irmãos. Vejam só. Primeiro nós temos diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então nós estamos falando aqui de dons espirituais ou dons do Espírito Santo. Dons que são distribuídos pelo Espírito Santo, que são aqueles dons que estão lá em 1 Coríntios capítulo 12, nos versículos de 8 a 10. Depois nós temos diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então aqui nós temos os chamados dons ministeriais, que são aqueles que estão lá em Efésios 4:11. Vejam, irmãos, os dons espirituais são distribuídos pelo Espírito Santo, enquanto os dons ministeriais são distribuídos por Jesus Cristo, distribuídos ou dados por Jesus Cristo. Depois nós temos diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, por fim, nós temos aqui os chamados dons de operações ou dons assistenciais, que estão lá em Romanos capítulo 12, nos versículos de 6 a 8. Esses dons eles são distribuídos pelo Pai. Enfim, nós vemos aqui então, em 1 Coríntios 12, de 4 a 6, a participação perfeita da Trindade na distribuição dos dons. O Espírito Santo distribuindo os dons espirituais, Jesus Cristo distribuindo os dons ministeriais e Deus Pai distribuindo os dons de operações ou dons assistenciais. E para fechar esse subtópico 3, o Espírito Santo e a Trindade, aí 3 pontos para a nossa reflexão. Primeira coisa que nós temos que ter em mente aqui nessa reflexão. O Espírito Santo é chamado de terceira pessoa, irmãos, somente porque ele aparece tanto na fórmula batismal quanto na bênção apostólica, ele aparece na terceira posição. Ele aparece depois do Pai e do Filho. Só por isso ele é chamado de terceira pessoa. Isso significa que não existe hierarquia entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele não é o terceiro porque o Pai é o primeiro, o Filho é o segundo, ele é o terceiro. Não, é somente porque ele aparece depois. Não é porque ele está em posição inferior. E lembrando, Pai, Filho e Espírito Santo são um só Deus, subsistente em 3 pessoas. Lembrando aqui do contexto de hipóstases. E como nós comentamos, hipóstases significa formas diferentes de existir. E convencionou se chamar de pessoa porque não encontrou uma palavra que se encaixasse melhor. Tem muitas pessoas que falam, mas como é que pode ser uma pessoa? E quer comparar com a pessoa humana. Na verdade, pessoa foi uma palavra que se colocou para poder tentar caracterizar isso, tá? Porque hipóstase não tinha uma tradução precisa para o português. Bom, avançando agora para o próximo tópico, a personalidade do Espírito Santo. E no primeiro subtópico, as faculdades da personalidade. Bom, irmãos, na revista tem aí uma breve menção sobre as 3 faculdades da personalidade, que são o intelecto, a emoção, ou em algumas literaturas a sensibilidade, e também a vontade. Intelecto se refere ao quê? O próprio nome já dá a sugestão do que se trata, né? Se refere à inteligência, se refere à sabedoria, ao conhecimento. Isso é intelecto. Emoção, como o próprio nome diz, se refere aí aos sentimentos de uma forma abrangente, de uma forma geral. E a vontade se refere àquela capacidade de escolher, aquela capacidade também de desejar. E essas 3 faculdades, elas caracterizam a personalidade. E nós vamos ver, irmãos, que o Espírito Santo ele possui essas 3 faculdades, comprovando assim que ele tem personalidade. Tá? Então vamos ver isso. Primeiro, intelecto. Olha o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 2, 10 e 11 e Romanos 8, 27. 1 Coríntios 2, 10 e 11. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus.
Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o espírito de Deus. E Romanos 8:27, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então aqui nós estamos falando o quê? De conhecimento, principalmente daquilo que é oculto. Ou seja, o Espírito Santo ele tem intelecto. Depois nós temos aí a emoção. Vamos ver duas passagens também. Romanos 15:30 e Efésios 4:30. Romanos 15:30. E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. E Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Irmãos, reparem que aqui está falando, em Romanos 15:30, sobre o amor. E em Efésios 4:30 está falando sobre tristeza, sobre se entristecer. Irmãos, somente quem tem emoções que tem esse tipo de sentimento, de amor e de tristeza. Então nós vemos claramente que o Espírito Santo ele tem intelecto, que o Espírito Santo também tem emoções. Agora, a terceira faculdade da personalidade, a vontade. Atos dos Apóstolos 16:7 e também 13:2. 16:7. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Agora 13:2. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Irmãos, aqui está bem claro, nessas manifestações do Espírito Santo, que ele tem vontade. Reparem que ele dá ordens aqui. Ele fala, o Espírito Santo não permitiu que eles fossem, por exemplo, a Bitínia, está ali em Atos 16:7. E em Atos 13:2 está dizendo que o Espírito Santo também deu uma ordem, dizendo que era para separar a Barnabé e a Paulo e a Saulo para a obra. Vejam, ele dá ordens, então caracterizando aqui a faculdade da vontade. Então nós concluímos que o Espírito Santo ele tem intelecto, que o Espírito Santo ele tem emoção, que o Espírito Santo ele tem vontade, ou seja, o Espírito Santo ele tem personalidade, uma vez que essas três características são faculdades da personalidade. Avançando agora para o segundo subtópico, reações do Espírito Santo. Aqui, irmãos, apenas para resumir, o Espírito Santo ele reage a certos atos, a certas atitudes que são praticadas pelo ser humano. Ou seja, irmãos, ele pode ter reações conforme aquilo que nós fazemos. Isso é mais uma prova de que o Espírito Santo ele tem personalidade. Vamos ver rapidamente dois versículos nesse contexto. Primeiro, Efésios 4:30, nós já falamos sobre ele, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O que vemos aqui, irmãos, claramente é que o Espírito Santo ele pode se entristecer dependendo das nossas atitudes. Vejam, nós estamos falando sobre reações do Espírito Santo. E nesse caso, dependendo do que a gente faça, ele pode reagir de que forma? Com tristeza. Atos dos Apóstolos, também capítulo 5, versículos de 3 a 5. Disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, vendida não estava em teu poder? Por que formaste esse desígnio em teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Então aqui nós temos novamente aquela conhecida passagem de Ananias, e na sequência também, né, se continuássemos a partir do versículo 6, a passagem de Safira também, que era a esposa dele. Enfim, ambos eles tiveram uma atitude de mentir para o Espírito Santo. E o Espírito Santo teve uma reação por causa disso. E essa reação, os irmãos sabem, ambos foram mortos. Então o Espírito Santo ele reage a certos atos conforme os atos que são praticados pelo ser humano. Bom, irmãos, vamos então aí à nossa conclusão. Antes de ser assunto ao céu, Jesus prometeu que rogaria ao Pai e que ele nos daria outro consolador.
Esse Consolador é o Espírito Santo de Deus que está conosco e que habita em nós, sendo ainda o penhor da nossa salvação quando Jesus vier arrebatar a sua igreja. Bom, os irmãos sabem, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que estará conosco aí até a volta de Cristo, irmãos. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso guia, Ele é o nosso ensinador, Ele é o nosso consolador, mas não somente tudo isso, Ele também é o nosso melhor amigo. E nós não podemos nos esquecer nunca do papel fundamental do Espírito Santo também no plano da salvação. Deus Pai, ele é o criador, ele foi o criador do plano da salvação. Jesus Cristo foi o consumador do plano da salvação. E o Espírito Santo, qual o papel dele? O Espírito Santo é quem realiza e quem aplica o plano da salvação ao homem. Enfim, irmãos, que nós possamos ter a cada dia mais intimidade com o Espírito Santo, sempre vivendo de maneira que o agrade, nunca agindo de forma a entristecê-lo. Bem, chegamos aí ao final de mais uma videoaula. Que Deus abençoe os irmãos. Eu amo cada um de vocês em Cristo Jesus.